gestos podem modificar corações, podem modificar sentimentos, podem modificar pessoas. Como foi testemunhado pelo irmão Danilo, Deus tem desafiado os nossos corações a respeito de levar a sério pequenas coisas da vida cristã que muitas vezes a rotina nos tira, nos toma. Que muitas vezes a gente põe à parte pelo corre-corre do dia a dia, pelas lutas, as obrigações nos afogam e a gente muitas vezes perde certas coisas que deviam ser parte do dia a dia. Deviam ser algo que realmente flui automaticamente de todos nós. Sempre que a gente vai fazer alguma viagem, sempre que a gente vai sair, se ausentar por algum tempo, nós tomamos providências para que aquilo que nós fazemos não pare, para que aquilo que tem sido a marca do nosso trabalho, aquilo que tem sido a marca de quem nós somos, se perpetue, não estagne pela nossa ausência. Quando eu vou viajar, por exemplo, eu tenho que tomar uma série de medidas para que as coisas, até a cadela, tenha cuidado durante o tempo que eu esteja fora. E eu sei que cada um de vocês também passa por isso. Eu sei que você, no seu trabalho, você tem que se ausentar, você toma passos, toma medida para que o trabalho não pare. Eu sei que você, em sua casa, você também faz a mesma coisa. E eu acho também que o Senhor Jesus Cristo fez isso quando próximo de ser crucificado, depois de ser assunto aos céus, de ser levado ao céu. O Senhor Jesus Cristo também criou provisões, criou dispositivos de fazer com que a obra que Ele começou não parasse. Era a última semana do ministério de Jesus. Jesus reuniu seus discípulos, era Páscoa, e eles iriam então ter aquele momento de confraternização tradicional, aquela ceia costumeira que eles tinham por essa ocasião da Páscoa. Tudo foi preparado, os apóstolos prepararam um lugar, um cenáculo espaçoso. Ali eles dispuseram as pequenas mesas onde eles iriam se reclinar. Foi preparado toda a refeição, todo o alimento que eles iriam ter. Tudo estava realmente encaminhado. E Jesus Cristo já sabia que brevemente Ele seria crucificado. E nas providências que o Senhor Jesus Cristo tomou, nós podemos ver 3 coisas muito simples. Um tripé sobre o qual a sua obra seria perpetuada. Primeiro, a fé nele. Seus discípulos precisavam manter fé em Jesus. Era básico. Não tinha como avançar se os seus corações não estivessem conscientes e plenamente convictos de quem Jesus era. Depois, amor uns pelos outros. Um amor distinto, um amor que não se comparava com nada que o mundo tinha para oferecer, um amor
genuíno, um amor que não se limitava em palavras, um amor que não se dizia apenas por prosa e verso, não era apenas poesia, mas era algo genuíno, era algo real, era algo prático, era algo que era vivido e sentido por todos os que estavam ao seu redor. E por fim, o desafio de alcançar almas perdidas. Hoje à noite, a passagem que nós iremos considerar lá em João, capítulo 13, nós iremos abordar o segundo elemento, a segunda base do amor, desafiando-nos a ser conhecidos pelo amor. Nosso objetivo aqui é tornar-nos práticos num amor genuíno, conforme Cristo nos instrui. É levar-nos à prática da vida cristã motivada pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vamos ler João, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 35. João, capítulo 13, verso 31 a 35, conforme encontrado, peço que fiquem de pé para fazermos leitura na palavra de Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pai Santo, nesse momento nós queremos suplicar que o Senhor, mediante a tua graça, mediante a doce consolação vinda do teu Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja, Senhor Deus, eu a falar aqui, mas que venha do Senhor a instrução necessária às nossas vidas. Que do Senhor venha as verdades que nós todos aqui precisamos ouvir. Que também do Senhor venha a motivação para que nós realmente deixemos de lado o que precisa ser abandonado para abraçar uma vida que se conforma ao teu plano, que assume o teu propósito, que tenha a alegria de te representar aqui nesta terra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta passagem, podem sentar. Nesta passagem nós somos desafiados a sermos conhecidos por uma marca.
a sermos conhecidos pelo amor. Na verdade, o amor seria o fator que nos identificaria aonde quer que nós fôssemos. Como eu falei, o contexto aqui envolvia a última ceia. Judas acabava de sair para vender seus serviços aos sacerdotes, para trair Jesus por 30 moedas. E nesse contexto, que talvez até poderia lançar uma sombra, uma nuvem negra ao coração de Jesus, de ver todo o amor semeado, todo o amor derramado pelos seus discípulos ali, tudo quanto ele fez, todo o legado construído. E agora, naquele mesmo momento, Jesus revela que há um traidor. Jesus apresenta esse traidor de maneira velada a João. O traidor sai para realizar o seu destino, o seu projeto, e Jesus então os coloca nessa situação, dizendo que eles deveriam ser conhecidos pelo amor. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje à noite algumas lições que esse texto nos traz a cada um de nós. A primeira lição, irmãos, que a gente pode destacar aqui é que o amor mútuo é nos dado como uma ordem. O Senhor Jesus Cristo declara no versículo 34, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Note que o Senhor Jesus Cristo aponta aqui os irmãos, os discípulos ali presentes, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que expressavam sua fé em Jesus Cristo como foco, como objeto deste amor inicialmente. Vocês devem buscar amar uns aos outros. E aqui, amados, não se trata simplesmente de filantropia. Aqui o Senhor Jesus Cristo não estava incentivando-os a apenas aquele tipo de amor, aquele tipo de sentimento que, apesar de dito, apesar de falado, e talvez apesar até de algumas evidências mais práticas, se manifestava só no campo semântico, se manifestava apenas na teoria. Antes, o que o Senhor Jesus estava falando aqui era de nos levar a entender e a ter a afeição uns pelos outros como uma família, a família de Cristo, a família cristã. É óbvio aqui que haviam muitas diferenças a serem vencidas. Naquele contexto em especial, 12 homens apenas, e a gente pode ver tantas distinções. Podemos pensar em distinções sociais. Tinha quem fosse bem abastado, como o caso de Levi, tinha um emprego público muito bom. Tinham aqueles também que tinham uma vida bem pesada, bem dura, eram pescadores simples, homens que ganhavam a vida diariamente suando para pegar o peixe de cada dia, o pão que vem do mar. Haviam diferenças gritantes entre eles, até no campo político. Entre eles havia um homem que era zelote, era um revolucionário, era um homem que queria a libertação do povo de Israel, ainda que pela espada, ainda que pela força. Enquanto isso, havia também quem simplesmente se rendesse aos caprichos de Roma. Aliás, isso era até um bom negócio para ele, não era o caso de Mateus. Haviam diferenças entre eles de gostos,
de hábitos. Da mesma forma, irmãos, como há diferenças entre nós. Olhando para você aqui, olhando para cada um dos irmãos, e certamente se você olhar do lado, você vai perceber pessoas diferentes de você, pessoas com gostos diferentes de você, pessoas com opiniões diferentes das suas, com hábitos diferentes dos seus. Numa época como nós estamos vivendo, antecedendo aí, pelo menos em uma semana, uma data importante para o nosso país, que é eleições presidenciais, certamente aqui tem opiniões políticas diferentes. É evidente que nós não somos iguais, mas quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus Cristo nos instrui aqui, nós percebemos uma coisa muito importante. Nós percebemos que nós somos unidos por laços muito mais fortes do que todas as forças que poderiam nos desunir. Nós percebemos que o amor em Cristo Jesus é muito mais sólido, é muito mais forte do que qualquer uma dessas diferenças. De maneira que nós facilmente abandonamos essas coisas por amor uns dos outros. Facilmente nós esquecemos o nosso candidato a quem vamos votar, porque o nosso presidente maior, o nosso rei, é Jesus Cristo. Nós esquecemos muitas das nossas diferenças, ou melhor, até todas, por causa do nome que nos une. O Senhor Jesus Cristo nos leva a amar uns aos outros. E que tipo de amor é esse? Quando nós pensamos em amor, de acordo com aquele que Jesus Cristo deseja para nós, nós começamos a pensar em algo que é contrário à nossa natureza, a natureza humana em si. É contrária a essa velha natureza que se demonstra muito facilmente através da frieza, através da autopromoção, através de se olhar e ver a si mesmo como superior, como mais importante, de perceber-se como o centro da vida, desconfiar de todo aquele que se aproxima de nós, achando que sempre quer tirar uma casquinha, né? Sempre quer tirar alguma coisa de nós. Somos maliciosos, somos invejosos, somos arrogantes, somos orgulhosos. E daí o Senhor Jesus Cristo nos fala para amar um tipo diferente. E esse amor, que é diferente à nossa velha natureza, se dispõe em bases muito simples: em boa vontade, em confiança e em ajuda mútua. É um amor prático, é um amor que se especializa em colocar o irmão, em colocar o próximo como alguém de grande importância, e o trata dessa maneira, e o trata desta forma. O Senhor Jesus Cristo diz aqui no verso 34: novo mandamento vos dou. E talvez isso até traga para você uma outra indagação: como é que a gente pode receber uma ordem para amar? Essa ordem é razoável? Essa ordem não parece contrastar com a própria natureza do amor? O amor não deveria ser algo espontâneo? Não deveria ser algo livre? O que nós podemos dizer disso, irmãos, aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. O
apóstolo Paulo resume bem quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, quando ele disse que Deus prova seu próprio amor para com Deus pelo fato de ter Cristo vivido por nós. É assim? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós dignos, sendo nós pessoas admiráveis, pessoas que o mundo tinha que preservar, mesmo que Deus tinha que preservar, porque como nós não existia. É assim? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus Cristo exemplifica, irmãos, que o amor cristão, ele pode ser cultivado através da utilização de meios simples, designados pela sabedoria divina, de tão somente executar a vontade de Deus. E o executar a vontade de Deus traria consigo toda diferença. Traria consigo realmente toda mudança. Interessante que o Senhor Jesus Cristo diz aqui que é um novo mandamento. É um novo mandamento que eu vos dou. E se a gente for realmente perguntar em que sentido esse mandamento é novo, talvez numa resposta imediata a gente vai dizer nenhum. Nenhum, porque se a gente olhar no Velho Testamento, a gente já via essa ordem. Aliás, quando falando sobre os maiores mandamentos, Jesus Cristo os resumiu em 2. Quais eram? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, de uma forma assim mais direta, a gente fica perguntando qual o sentido disso ser novo. Quando a gente começa a prestar um pouco mais atenção, a gente começa a ver que essa nova lei de Cristo apresenta novidades em diversos aspectos. Primeiro, no seu alcance. O amor que ele espera dos seus discípulos não é seletivo. Não é um amor que escolhe a quem amar. Eu vou amar irmão fulano, porque irmão é fácil, é uma pessoa de fácil trato. Mas já ciclano não dá. Pense num negócio difícil. O amor que Cristo coloca para nós, ele não tem barreiras. É um amor que é novo no seu escopo. É muito fácil dizer que amamos. Difícil é agir. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. É uma sanção mais espiritual do que forense, do que legal. É algo que é genuíno pelo fato de nascer na alma de alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Não é um tipo de expressão que se produz naturalmente. Não é um padrão de comportamento
que se fabrica exteriormente. Podemos até, de uma certa forma, eu acho que foi embora a bateria, pode aumentar um pouquinho mesmo. Podemos até, de certa forma, ver pessoas tentando imitar, tentando meio que colocar esse tipo de vida como tônica, mas não conseguem ir além, porque isso é algo que vem da alma transformada, é algo que vem de vida transformada, vida que segue de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo já testemunhou, já apresentou para nós. E, irmãos, isso nos leva a perguntar a nós mesmos: nós temos dificuldade de amar? Quando você olha ao redor aqui e observa os irmãos que Deus colocou na sua vida, o corpo de Cristo do qual você faz parte, você tem dificuldade de amar as pessoas ao seu redor? Amar é algo prático. Amar é dar atenção às pequenas coisas. Amar, palavra simples, palavra às vezes tão doce, e é uma expressão que sempre volta para nós. Quando nós amamos, quando nós obedecemos a Deus e amamos como Ele deseja que amemos, este amor sempre volta para nós. É como conta-se de uma senhora que estava no meio da estrada, seu carro furado o pneu, e ela estava ali na escuridão da noite, numa estrada deserta, sem saber o que fazer. Então, de repente, o carro para, mais ou menos depois de 1 hora ali sozinha, e ela não sabia se ficava alegre, se ficava medrosa, não sabia qual era o sentimento dela. E aquele rapaz então se aproxima e logo percebe o problema dela, e percebendo também a aflição, o medo, né, estar naquela situação no escuro, no meio do nada, não tinha para onde correr, e aí uma pessoa estranha chegando, um homem sozinho, e ela começa a ficar bem temerosa da situação. Aquele homem, percebendo isso, disse: olha, meu nome é Eric, percebo o seu problema, eu posso trocar o pneu para a senhora, por favor, entre no seu carro, pode entrar no carro, sente aí enquanto eu troco o pneu. E ele o fez, né? Trocou o pneu do carro, depois entrou no seu carro, e ela, quando ele estava indo para partir, ela disse: como é que eu posso te recompensar? Quanto é o seu serviço? Pode dizer o valor que for. Para ela, dinheiro não era problema. Ele volta para ela e diz: senhora, o que eu fiz não foi por dinheiro. Só lhe peço uma coisa: retribua a gentileza para outras pessoas que precisarem da senhora. E com essas palavras ele foi embora, e ela também tomou seu destino. No meio da viagem, ela sente fome e para numa lanchonete na estrada. Então vem atendê-la uma garçonete grávida, aí já com 8 meses, situação bem complicada, que ainda está trabalhando, mas a necessidade fazia a obrigação, né?
E depois de ter sido muito bem atendida por essa jovem, sempre sorridente, sempre prestativa, apesar das lutas peculiares a uma mulher grávida de 8 meses, né? Aquela coisa, não que eu tenha experiência nisso, tá? Mas se bem que posso dizer que minha esposa está com 8 meses agora, né? E eu posso lembrar das lutas dela com peso a mais e tudo aí. Então a senhora paga a conta com uma nota de R$100 e antes que o troco volte, ela vai embora. Quando a garçonete vem para devolver o troco, percebe a mesa vazia e um bilhete na mesa, e debaixo do bilhete mais 4 notas de 100. E o recado: me pague com gentileza a pessoas que precisarem. Aquela menina ficou tão alegre que ela correu para casa, logo depois do expediente, encontra seu marido e diz: Eric, Deus supriu a nossa necessidade, nós já temos o dinheiro para comprar o berço. Mas não sabemos como Deus fará, mas certamente nada do que nós fizermos em relação a obedecê-lo será vão. Nada. Dedique-se a obedecer a Deus, e Deus, na sua forma, redundará a nossa obediência em bênçãos. Mas essa não é a única lição que a gente aprende aqui. A segunda lição que nós vemos é que o amor mútuo é motivado e modelado pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do próprio Senhor Jesus. Ele diz: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor Jesus aqui se coloca primeiro como um motivo pelo qual nós devemos amar uns aos outros. É notório que Jesus fez referência a todo dever e virtude como sendo consequência dele mesmo. Ele mesmo nos é o fator motivador. O Senhor Jesus Cristo é e deve ser para nós individualmente o motivador de toda boa conduta. Ele é o mestre de toda boa conduta. Também Ele é quem nos capacita. Também dele vem o poder espiritual para nós executarmos aquilo que Ele nos destina a ser, aquilo que Ele nos leva a fazer. Dele é o poder espiritual que representa o caráter renovado em todas as suas faces. Um caráter semelhante ao de Cristo. Lembra que estamos estudando a carta de Corinto? Deixamos por 2 razões, o Dia das Crianças e o lançamento da campanha hoje. Mas vocês lembram que o apóstolo Paulo ali falava que nós temos uma mente diferente, porque nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. A forma como a gente vê, pensa, age é distinta, porque é Jesus que nos leva, que nos motiva a ser diferentes, a viver diferentes. Cantamos hoje à noite: Jesus Cristo mudou meu viver. Se nós estamos aqui, é por causa de Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão. Mas também Ele nos é o modelo. Ele nos fornece o modelo. Ele nos dá a forma como devemos amar. E interessante é que Jesus é o modelo perfeito. O amor de Cristo, o amor revelado
é distinto de tudo quanto nós experimentamos nessa vida. Há muitas pessoas que nos amam, mas nenhuma delas como Cristo nos amou. Há muitas pessoas que mostram, um amor inigualável nesta vida, mas mesmo elas não se comparam à maneira como Cristo nos amou. É um amor constante, é um amor paciente, é um amor tolerante, é um amor ativo, prático, longânimo. Um amor que não busca seus próprios interesses. Um amor cativante. O amor que Jesus Cristo tem por nós é colocado para nós aqui como nosso modelo. É colocado aqui como sendo um tipo de amor que é esperado de nós, que é esperado que tenhamos uns pelos outros. O amor de Cristo. E, irmãos, isso nos faz parar e questionar nós mesmos. O que é que o amor de Jesus significa para mim? Quando paramos para refletir no que Jesus Cristo fez, como Ele demonstrou seu amor, o que é que nós entendemos dele? Qual é a conclusão que nós chegamos? Qual é o significado que nós damos a este amor? E, irmãos, o que eu posso dizer para você, pelo menos das minhas considerações, é que sempre que eu sou confrontado pelo amor de Cristo, eu percebo que é impossível eu dizer que o amo, se esse amor não se traduzir na prática de amar ao próximo, de amar aos irmãos, de poder servir-lhes, de poder ajudar, de poder ser bênção. Não tem como dizer, eu amo Jesus acima de todas as coisas, como eu amo o Senhor, e desprezar os irmãos, desprezar a sua igreja, desprezar uma alma carente de Cristo. O que é que o amor de Jesus significa, irmãos? Será que ele te leva a repartir este amor a ponto de as pessoas olharem para você e até verem Jesus Cristo por meio das nossas ações? Como uma jovem que vendia maçã do amor. Ela ficava na praça, aproveitando as pessoas que passavam ali e vendia suas maçãs do amor para sobreviver. Um certo dia, enquanto ela estava ali parada, alguém esbarrou nela e aí espatifou todas as maçãs dela no chão. Detalhe, pobrezinha se baixa e tenta tateando, achar as maçãs porque ela era cega. E de longe um jovem senhor viu aquilo e então foi ao seu encontro e apanhou todas as maçãs e disse: olha, está aqui as maçãs. E ela, chorando, já disse: e agora? Como eu vou arcar com esse prejuízo? Como é que eu vou comprar outras maçãs para poder vender? E aquele homem então disse: quanto é a maçã?
E ela falou e ele comprou todas as maçãs que ela tinha. Ainda chorando, aquela jovem, eu ia dizer olha para ele, mas ela é cega, né? Então, aquela jovem se dirige a ele perguntando: você é Jesus? E ele diz: não, mas sou um dos seus representantes. Será que nós identificamos esse amor que nos leva a ser confundidos com Jesus em nós mesmos? Será que a nossa vida de amar uns aos outros nos leva à semelhança de Jesus Cristo? Uma terceira e última lição aqui, irmãos, é que o amor mútuo é a prova do discipulado cristão. O amor mútuo prova quem nós somos. Olhando para o texto, você vê que esta foi a maneira como Jesus escolheu para demonstrar quem é discípulo dele. Note que ele coloca no versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos por esta marca, porque vocês amam uns aos outros. Assim que se dará, né? É prova primeiramente para nós mesmos, para o próprio crente. O amor é para nós um sinal de quem nós somos, irmãos. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, testifica isso. Ele diz no capítulo 3, versículo 14, que nós sabemos que passamos da morte para a vida por uma razão. Os irmãos imaginam qual? Pode dizer. Qual a razão? Irmão William? Pode falar bem alto. Pode. Amor. Amor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então isso traz aqui uma questão para a gente. Se nós não amamos os irmãos, a gente precisa rever a nossa fé. A gente precisa rever o nosso discipulado de Jesus. Se nós somos discípulos de Cristo ou não. Porque discípulo de Cristo é evidenciado por amor. Também é uma prova reconhecida pelos outros irmãos, né? É uma prova reconhecida por toda a igreja. O amor é o meio que nos identifica. Recentemente, Carol foi lá para os Estados Unidos. E não sei se lá ela teve a oportunidade, além de Gabi, sua irmã, de encontrar algum brasileiro. Mas se ela encontrasse um brasileiro lá, qual seria uma marca distintiva que ela saberia? Esse aqui é brasileiro. Bem simples. A fala, né? A língua. Passando ali naquelas ruas, de repente encontrar com alguém dizendo: vixe, oxe, ela diria logo, né? Epa, vem cá. Não é assim? Ela saberia logo: isso aqui é dos meus. A língua nos identifica.
A linguagem nos aglomera. Estamos juntos porque somos capazes de entender uns aos outros. Se eu estivesse aqui pregando em grego, não tinha mais ninguém aqui dentro. A linguagem que nos unifica como irmãos. A linguagem que nós conhecemos em Cristo Jesus. A linguagem que nós podemos atestar, esse aqui é crente em Cristo Jesus. A linguagem é o amor. A marca é o amor. O amor em Cristo. Isto nos leva a ser simpáticos uns com os outros, a ser bondosos uns com os outros, a empatizar uns com os outros. Ainda é prova para o mundo de quem nós somos. É o argumento que tende a convencer o mundo. A exibição deste amor mútuo, logo cedo na história da igreja, foi reconhecida pelas pessoas ao redor. Foi vista pelo mundo descrente. E isso cativou o olhar deles. O livro de Atos diz que a igreja crescia e contava com a simpatia de todos ao redor, porque era um povo diferente. O amor era real. As pessoas se preocupavam umas com as outras. As pessoas se doavam umas às outras. O amor é a maneira, e ainda é a maneira, como o mundo vai ser marcado. É a marca do Evangelho. A gente canta um corinho de vez em quando. Aliás, aqui eu não me lembro se a gente já cantou, mas eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. E essa marca não é os cravos, a gente não foi cravado na cruz, mas é a virtude de Cristo. Quem Jesus é, vivendo através de nós. É o seu amor fluindo em nós. Irmãos, isso nos leva a perguntar como é que nós esperamos que o mundo conheça a nossa igreja. Aqui falando para nós, sem fazer referências genéricas aqui, mas falando para a primeira igreja batista de Juazeiro do Norte. Como é que Juazeiro vai conhecer esta igreja? Irmãos, nós temos quantos anos de existência? 67 anos. É verdade que as gerações passadas cumpriram o seu papel. Agora é a hora desta geração que está aqui. Agora é a hora desta geração marcar esta cidade. Agora é a hora desta geração marcar esta geração. Qual é a marca que a gente vai deixar? Qual é a marca que nós, a primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, vamos deixar? E mais particularizadamente falando ainda, você, membro da igreja, o que você, que eu, que é que fazemos individualmente para marcar as pessoas ao nosso redor, aqui na igreja e fora dela? Será que o amor de Cristo nos tem constrangido a ponto de nos fazer pessoas tão diferentes que seria impossível de não reconhecer que nós somos de Cristo?
Irmãos, igrejas tem aos montes por aí. Se abrem igrejas hoje aos rodos. Mas será que em cada uma delas se vê essa identidade de Cristo sendo manifesta? É como um pai que pegou seu filho de 10 anos no almoço de domingo, e enquanto a mãe preparava o almoço ali, fazendo os últimos retoques, ele sai com a criança para comprar um guaraná. E aí ele pega na mão do filho e vai andando, e aí logo na esquina tem um barzinho, e o filho já faz menção de ir entrando, e aí o pai passa do barzinho e ele: "Oxe, pai, ali, vamos comprar ali pertinho." "Não, meu filho, a gente vai mais adiante." E então, mais na frente tem uma outra mercearia, e a criança, na expectativa de entrar ali, percebe que o pai ainda continua, ainda mais à frente. E "Mas aqui, papai, é mais perto, vamos comprar aqui." Ele: "Não, filho, eu quero comprar ali à frente." E então chega no lugar, e quando o cidadão é atendido, a pessoa que o atende já chega cumprimentando-o pelo nome, perguntando como vai a esposa, querendo saber da vida dele, como é que estão as coisas, e a recíproca entre os dois. Ele também conversa, querendo saber mais como estava a vida do seu amigo, e a criança logo percebeu que se tratava de pessoas que tinham uma amizade firmada, que eram preocupadas um com o outro. E ela entendeu porque seu pai não parou nos outros lugares. E a lição que ficou para ela é que, igual somente conteúdo, rótulo e tampinha em relação ao Guaraná, mas as pessoas podem fazer toda a diferença. As pessoas exercem a diferença. Pode ser que tenha muitos tipos de igreja por aí afora. O que vai fazer a diferença somos nós. O que vai fazer a diferença é a maneira como nós agimos uns com os outros. As pessoas poderão entrar em qualquer igreja, mas ao entrarem aqui, na primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, elas devem sentir algo diferente. Ao entrarem aqui, elas devem se sentir acolhidas, elas devem se sentir bem-vindas, elas devem se sentir amadas. E por que razão? Qual o motivo? Porque nós amamos a Cristo. E se amamos a Cristo, amaremos ao nosso próximo. Conhecidos pelo amor. Essa deve ser nossa marca. Deve ser isto o que nos identifica toda a sociedade ao nosso redor. Que o amor de Cristo nos leve a ser a diferença onde quer que estejamos. Deus Altíssimo, mais uma vez nós queremos suplicar que o Teu Espírito Santo traga as aplicações necessárias à Tua igreja aqui. Faz o Teu propósito.
Enquanto os irmãos ainda oram, eu queria aproveitar esta oportunidade de desafiar cada um de nós aqui. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não tenha Cristo como Salvador. Se há alguém aqui hoje à noite que ainda não tem convicção da salvação em Jesus Cristo, eu quero te dizer que Jesus morreu por você, por amor a você, para que você não precise morrer e ir para o inferno, mas para que você tenha vida nele. E hoje à noite, se você reconhecer a sua necessidade, você pode correr para Jesus e Ele te receberá com braços abertos. E Ele lavará você dos seus pecados. E Ele te dará plena salvação. Se há alguém hoje à noite que ainda não tem Jesus como Salvador e deseja entregar sua vida a Ele, reconhecendo a tua necessidade de salvação, no seu coração, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, diz a palavra de Deus. Há alguém entre nós que deseja dar esse passo? Onde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, levante uma de suas mãos. Agora eu quero falar para nós, crentes, igreja de Cristo. Se de alguma forma o Espírito Santo te desafiou hoje à noite, se de alguma maneira você percebeu que há coisas na sua vida que precisam ser revistas, que há comportamentos, atitudes, ações que precisam ser revistas por causa do amor a Jesus, eu quero te pedir, fica de pé comigo, quero orar contigo. Se você hoje à noite sentiu que o Espírito Santo de Deus te desafiou a amar mais, amar na prática, amar de verdade, fica de pé comigo. Quero orar por você. Ó Deus Santo, Pai bendito, quem há como o Senhor, que sonda corações, que sabe o que vai na nossa alma, que sabe as nossas motivações. Nesse instante, Senhor, nós estamos diante de Ti como igreja, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, reconhecendo que precisamos mais. Precisamos mais da Tua graça, para que possamos amar mais, para que possamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Ó Deus Altíssimo, cura toda mágoa que houver entre nós, cura toda diferença, lança tudo isso fora do nosso convívio, nos faz como Cristo, dia a dia como Cristo, dia a dia amando como Cristo amou, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.